Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Saber Viver, um programa para o envelhecimento, para a velhice e para o longeviver satisfatório. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados preventivos da próstata e do câncer de mama. Nós convidamos para estar com a gente, para ensinar a gente, dar conhecimento sobre esses problemas, a gerontologista, escritora e professora universitária Maria Cristina de Campos Magano. Mas antes, nós vamos falar do nosso Estatuto do Idoso, a nossa série Conhecendo o Estatuto do Idoso. Hoje nós vamos falar, principalmente prioritariamente, hoje nós vamos falar do capítulo 3º, que diz dos alimentos. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Ele traz o capítulo 3º, que está direcionado à questão dos alimentos, o artigo 12. É obrigação alimentar e solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Vamos repetir? Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Então, o idoso é que tem de dizer quem é que ele quer que seja prestado sua alimentação. O artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Artigo 3º. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que os referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. O artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, está aí o que diz o Estatuto do Idoso sobre a questão dos nossos alimentos. Mas vamos voltar para a nossa bancada para falarmos com a Cristina Magano, ela que é gerontologista, e hoje vamos conversar sobre a questão dos cuidados preventivos da próstata e do câncer de mama. Que prazer estar aqui com a senhora, aqui na nossa bancada do Saber Viver. Desde já eu agradeço a sua presença. Agradeço o seu convite. Para mim também é muito bom estar aqui conversando sobre esses assuntos que são tão importantes para todos nós, porque todos seremos idosos um dia. Né? Professora Cristina, nós sabemos que os meses de outubro e o mês de novembro, ele é um mês de alerta para as questões de cuidados preventivos para a próstata e para o câncer de mama. Que relação nos traz para o segmento idoso esses apelos? Nós sabemos que os apelos são agora nesse mês, mas é para toda a vida, para todo ano, só são datas marcantes. Na verdade, essas campanhas são para identificar o câncer em fase inicial e assim possibilitar o tratamento, né? E, na verdade, a gente identificar um câncer cedo faz com que lá na frente a gente tenha uma melhor qualidade de vida, já que a gente trata esse câncer e consegue viver mais tempo.
né? Evitar o câncer é cuidar da nossa saúde, né? E à medida que a gente envelhece, aumenta a probabilidade da gente ter câncer. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente tem um sistema de identificação de mutação na célula muito eficiente quando a gente é jovem. E à medida que a gente vai envelhecendo, esse sistema ele fica mais lento, o cara dá umas cochiladinhas lá e deixa passar umas células com modificações. E isso pode ocasionar o aparecimento de um câncer em algum local do nosso corpo. Quando a gente fala de longevidade, né, eu vi uma pesquisa bem recente que diz a expectativa no Brasil de vida é 72 anos hoje, a expectativa de vida no Japão é 82 anos e no Reino Unido 90 anos, né? Para a gente viver mais, a gente tem que cuidar da saúde desde cedo. Eu também falo que as nossas opções de vida ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce até o momento onde a gente é chamado de idoso, né? Começa a ser chamado de idoso, essas escolhas elas vão ter uma consequência. Quanto melhor a nossa saúde ao longo da vida, melhor vai ser a nossa saúde, consequentemente, na terceira idade, né? Na idade a partir dos 60 anos. Né? E a gente tem várias maneiras de prevenir o câncer, várias escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? Como também uma coisa que é muito enfatizada hoje, a atividade física, e a atividade física não só relacionada a ir à academia e ficar lá 1 hora fazendo exercício, né? Nesse congresso que eu falei a você que eu assisti sexta e sábado, a médica comentou, por que a sua bisavó tinha menos câncer do que você hoje em dia? Porque a bisavó, ela tinha pouco dinheiro, ela ia todo dia ao mercado comprar a alimentação do dia, então ela fazia aquele exercício, ia a pé, ela não ia dirigindo o carro. Se ela morasse num apartamento, ele não tinha elevador, então ela subia e descia os 2 ou 3 andares que tivesse aquele prédio. Então esse exercício físico é movimentar-se, né? É a gente movimentar-se constantemente, também para evitar o câncer e outras doenças que podem nos acometer na terceira idade. Mas por que fazer prevenção? Né? A gente vai fazer a mamografia ou os exames relacionados ao câncer de próstata para prevenir a doença, para encontrar essa doença em fase inicial e conseguir curá-la, conseguir obter a cura, né, a partir do rastreamento. Né? Então, a gente faz esse chamamento no mês de outubro para as mulheres em relação ao câncer de mama e no mês de novembro em relação aos homens para o câncer de próstata, né? Mas a prevenção ela vai ser importante ao longo de toda a vida. Só vai mudar os meios que a gente vai utilizar para fazer esses exames. Isso a gente vai discutir em outra pergunta. É engraçado que os governos, ao longo dos tempos, eles criaram simbologias, expressões. Outubro, rosa, né? E novembro azul, já para estar na memória das pessoas que tem esse significado e que precisa. Como é que a senhora vê essa questão dessas cores? Né? O rosa e o azul estão historicamente, o rosa associado à mulher e o azul ao homem. Se bem que hoje em dia a gente tenta descaracterizar isso aí, né? Que o homem não tem que ser só azul e a mulher só rosa, né? Que a gente pode dividir essas cores. Tenha de cuidar, né? Tenha de cuidar. Tenha que cuidar, isso. Você falou aí sobre alguns aspectos e determinantes que são bem importantes. Qual determinantes biológicos, psicológicos e sociais que podem diminuir a chance da pessoa ter um câncer ou de mama, da mulher, ou de próstata do homem? Isso, lembrando também que o câncer de mama também acomete o homem. Isso. É 1% só, mas o homem também deve examinar a sua mama e se tiver algum carocinho também precisa fazer a mamografia. Quais são os determinantes biológicos? Vamos por etapa. Quais são os determinantes biológicos?
Determinantes biológicos são os determinantes geneticamente adquiridos, que a gente pode falar, né, dos determinantes que a gente pode modificar e os que a gente não pode modificar. Não tá? tem jeito aí. Então, a gente tem a idade e a herança genética como determinantes não modificáveis. Se você já tiver uma herança genética em relação ao câncer de mama, você vai ter que ter uma preocupação maior ainda. Uma probabilidade já maior de você ter a doença, né? E os modificáveis são aqueles comportamentais, que a gente pode modificar. A gente pode fazer uma alimentação mais saudável, a gente pode tentar dormir no mínimo 8 horas por noite, estilo de vida, que é uma coisa que a gente faz desde o início lá da nossa vida. Não é uma coisa que a gente vai começar aos 60 anos, não. A gente tem que começar a ter um estilo de vida bom para a saúde desde cedo, porque isso vai ter um reflexo lá na frente, né? Então, se eu bebo muito, por exemplo, se eu fumo, eu já tenho um aumento da probabilidade de eu ter câncer mais na frente, porque você já está utilizando elementos que fazem mal à sua saúde, isso já está comprovado, né? A radiação é um outro elemento que a gente não deve se expor demais à radiação do sol, nem à radiação ionizante nos exames, né? Os exames com radiação ionizante, eles precisam ser utilizados com muito cuidado. A radiação ionizante, ela trouxe uma melhora, né, na detecção de doenças, e isso aumentou a nossa vida, né, aumentou a longevidade, mas ao mesmo tempo, hoje a gente faz exame com radiação demais. E isso também pode alterar uma célula minha e provocar um câncer. Tá? Então, é uma coisa que a gente também pode controlar. A gente não deve fazer exames com radiação ionizante frequentemente ou levando isso de uma forma assim, não, isso não faz mal, isso faz mal. O exame, ele nos beneficia, ele nos dá uma imagem que possibilita um diagnóstico rápido, mas ao mesmo tempo ele pode ser prejudicial se você fizer ele de forma indiscriminada e todo dia. Hoje em dia as pessoas já chegam no médico dizendo, eu estou com a dor no dedo do pé, eu quero uma tomografia, doutor, passa aí uma tomografia porque eu estou com a dorzinha no dedo do pé. Então, não é assim, a gente precisa, né, o médico que é o prescritor, ele precisa ter bastante cuidado quando vai prescrever esse exame, para que o exame traga mais benefício do que malefício ao paciente. A senhora está bem confortável quando falando isso aí, porque a senhora é professora da área de radiologia. Isso, né? E eu sou especialista em proteção radiológica, eu dou treinamento na Santa Casa para todos os funcionários que transitam em ambientes onde há equipamentos emissores de radiação ionizante. Que bom. Mas esses determinantes biológicos, eles influenciam no nosso psicológico. Sim. Daí No psicológico eu vejo da seguinte forma: a tristeza, a amargura, guardar mágoas também é um preditor para a gente ter câncer, né? As pessoas que guardam muita mágoa, muita tristeza dentro de si, têm uma tendência a maior a ter câncer também. Então, o psicológico, ele se une ao biológico, porque esse aspecto da tristeza, da depressão, vai também levar a gente, de alguma forma, a ter um câncer mais na frente. Bom, a senhora está falando isso na questão de você ainda não ser acometido, ainda Sim, não ter... você não ter ainda o câncer. Você, ao longo da sua tristeza, da sua depressão, então as pessoas mais aumentam tristes, a probabilidade de lá na frente você ter um câncer. E você já acometido do câncer? Vai piorar ainda mais, né? Diz que a fé que você vai ser curado, a fé em Deus, em algum ser, né, superior, ajuda muito na cura, né? Quem acredita que vai ficar curado consegue chegar lá mais cedo. E quem acha do diagnóstico, da hora que sabe que vai morrer mais rápido, né? Porque não tem esperança. Nós sabemos que não é fácil. Eu tenho um colega idoso, que eu sou idoso também, que ele está com
Foi detectado o câncer de próstata já inicial, mas ele está levando a vida numa boa, com estratégia assim de saber conviver com a doença, com a patologia. Isso vai agregar muito no seu processo, né? No seu processo. Ainda mais que a gente sabe que o câncer de próstata, dependendo da idade que ele é identificado, o médico nem vai tratar. Ele vai deixar você levar a sua vida, porque às vezes o tratamento, dependendo da condição do idoso, da saúde dele, o tratamento, ao invés de ajudá-lo, vai prejudicá-lo. É mais benéfico ele você saber lidar com viver aquilo. Isso, com a doença. Com certeza. Isso no câncer de próstata é muito forte. A senhora tem conhecimento de algum tratamento, terapia para isso? O câncer de próstata... Não. Isso que eu digo, de você saber lidar, conviver com a doença, com a patologia. Tem grupos de apoio, né, que trabalham em conjunto, várias pessoas, né, que têm câncer. Tem grupos de apoio para você aprender a lidar com a sua doença. Se, por exemplo, foi identificado que a doença não tem cura, mas ela tem controle durante um tempo, ela tem, né? Então, existem os grupos de apoio. Aqui na Santa Casa, a gente tem um grupo de apoio muito conhecido. Não pode ficar em casa deprimido, sou doente. Só esperando a hora da morte chegar. Né? Da hora de chegar. Mas alguns idosos fazem isso independente de ter câncer, né, professor? Alguns idosos, no momento que se vê idoso, dizem, então agora eu vou sentar na cadeira de balanço e aguardar a morte chegar. Aí contra isso que a gente luta. Vira, né? uma doença. Vira uma doença, justamente. E até pior do que luta. o câncer. Até pior do que o câncer. Com certeza. E no aspecto social, nós já falamos do biológico, dessa influência que tem desses determinantes, né? Como prevenção ou como uma aceleração da doença. Né? Para levar a uma morte. Nós já falamos do psicológico, agora do social, o que a senhora me traz para a gente? O social, ele pesa muito quando as pessoas associam imediatamente câncer à morte. E nem todo mundo que está com câncer vai morrer. Né? Então, o social, ele pesa porque quando você chegar em casa e contar para a sua família, foi detectado um câncer de mama em mim, a família já olha para você dizendo, eita, vai morrer. Então, isso tem um peso muito grande. Né? A própria sociedade precisa entender que se a gente identifica, principalmente na fase inicial, a gente tem capacidade de tratar e de chegar à cura em até 80% dos casos, por exemplo, do câncer de mama. O capital social, ou seja, agregar amizades novas, socializar mais, lhe fortalece, lhe potencializa mais. Né? Com certeza. A gente precisa fazer também mais campanhas no sentido das pessoas entenderem que a doença, ela não necessariamente lhe levará à morte, principalmente se for identificada, detectada nas suas fases iniciais. Para a gente tentar deixar de socialmente câncer-morte, né? Que é quando recebe esse diagnóstico, a maioria das pessoas se sente com uma sentença de morte já na mão. E isso é social também. A gente precisa trabalhar isso aí. Foi uma cultura, né? Foi uma cultura que foi criada. Aliás, você não chegava nem perto de uma pessoa. Nem perto de uma antes, pessoa, não chegava por causa nem... que você podia pegar né? a doença. Né? E essa doença, ela não se pega... Você não contrai o câncer através do contato com uma pessoa que tenha câncer. Você vai desenvolver a sua doença ao longo da sua vida, contando com os fatores genéticos, com os fatores psicológicos, os sociais e os biológicos que a gente está discutindo religiosos aqui. Também, Religiosos também, né? Com certeza. E assim, as pessoas que tiverem uma tendência, né, a ficar mais triste, mais deprimida, procurar ajuda nesse sentido também, porque eu também trabalho na área de saúde mental e a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de admitir que estão com depressão, por exemplo, né? Todo mundo nega, porque é uma doença que não é
verificada através de um exame, ela não apresenta uma ferida, ela não apresenta algo de palpável, então nós temos a tendência a negar essa doença, né? E como a tristeza, a depressão, ela pode também ajudar a desenvolver o câncer, nesse sentido, a gente tem que cuidar mais da nossa saúde mental para também tentar evitar esses quadros de tristeza prolongada, que na verdade não são tristeza, né? É depressão mesmo, a gente precisa cuidar. Quais são os mecanismos e metodologia para a detectação de um câncer de mama e do câncer de próstata? Pronto. No câncer de mama, a gente vai ter 3 exames fundamentais. A mamografia, que é o que a gente mais associa à identificação do câncer, a ultrassonografia e a ressonância magnética das mamas, tá? Mas a gente vai ter aí uma qualificação. Mulheres de 35 anos para menos não vão fazer mamografia. Elas vão utilizar a ultrassonografia como exame de detecção, tá? Isso porque a mama da mulher mais jovem, ela é muito sensível à radiação, então a gente vai evitar fazer exame com radiação na mama jovem. Vai ter algumas exceções, que é quando você tem uma mãe, uma avó que já teve câncer, aí o médico pode até passar uma mamografia, mas essa mulher ela não vai fazer mamografia todo ano nessa campanha. Na campanha ela vai fazer uma ultrassonografia. A mulher, a partir dos 35, vai fazer a mamografia. A campanha do Ministério da Saúde atual é que mulheres de 50 a 59 anos precisam fazer, 50 a 69 anos, precisam fazer a mamografia anual, lá no mês de outubro, né? Isso quer dizer que as mulheres mais novas, com 40, 45, 48, não vão fazer o exame? Não. Elas também podem fazer o exame indo no ginecologista, o ginecologista vai então prescrever a mamografia para elas. A ressonância magnética é um exame que pode ser utilizado tanto na mulher jovem, na média, na mais velha, mas ele já é um exame mais caro e de mais difícil acesso, tá? Na mamografia, a gente consegue identificar o câncer na fase inicial, porque a mamografia ela vê pequenas microcalcificações, que a gente, inclusive, não vai identificar no exame de toque das mamas, né? Durante muito tempo, a gente diz para a mulher, faça o autoexame e para identificar se tem algum nódulo, mas se a gente tiver microcalcificação, eu não vou conseguir identificar através do autoexame. Depois o INCA começou a falar para não dizer para as mulheres fazerem o autoexame. Por quê? Porque a mulher fazia o autoexame, não tenho nódulo nenhum, então eu não preciso fazer a mamografia, porque eu não tenho nada. E a gente precisa sim fazer a mamografia, porque vai ter a tal das microcalcificações que eu não identifico com as mãos tocando a mama, né? E a microcalcificação é um processo inicial do câncer. Então, se eu conseguir identificar nessa fase, a probabilidade de cura chega a 80%, 88% na mulher, né? Quando ela identifica e trata imediatamente. A gente tem algumas dificuldades aí no sistema de saúde. Na época que eu trabalhei no PSF, eu tive uma senhora que levou 1 ano para conseguir começar a tratar. E isso complica um pouco as coisas, porque assim que identificado, a gente precisa dar início ao tratamento o mais rápido possível. Já o homem, para o câncer de próstata, a gente tem um exame chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. Esse exame ele começa a ser pedido desde que o homem tem 30 e poucos anos, né? E ele, quando aumentado, pode ser um preditivo de que o homem tem câncer de próstata. Mas quando chega lá, a partir dos 50, além do PSA, o homem precisa fazer o tal do exame do toque, né, que o homem não gosta, porque é o toque retal, onde o médico, através do reto, ele vai tocar lá na próstata e ver se essa próstata tem alguma alteração. Se ela está aumentada, se ela está endurecida, e a partir daí você une o exame do toque com o PSA e vai chegar a uma probabilidade do homem ter câncer, né? Então, antes dos 50, o PSA, que é um exame feito através do sangue, né? Depois dos 50, o PSA e o exame
de toque retal da próstata. A ultrassonografia, ela não é muito pedida no caso de câncer de próstata, como a gente utiliza na mulher, principalmente a ultrassonografia na mulher com mais de 35, ela é um exame que vai ajudar. Faz a mamografia, tem algum aspecto diferente lá, o médico já passa a ultrassonografia para uma confirmar a outra, né? Na mulher abaixo de 35, a ultrassonografia só faz a mamografia, caso tenha parente bem próximo, mãe, tia, avó, que tenha tido câncer de mama, que tenha falecido de câncer de mama. A senhora falou aí sobre o homem não gosta. Isso. Então, o homem não gosta, há barreiras nisso. É verdade. Quais são as principais barreiras que a senhora já tem essa experiência através de... Eu vejo três áreas, três coisas praticamente que vão prejudicar o homem nisso aí, né? Primeiro, o homem, ele é o provedor, né? Ele é aquele que tem que trabalhar e não tem tempo para cuidar da saúde, porque ele tem que ganhar dinheiro para sustentar a família. Isso aí é uma visão histórica, né, que a gente tem dentro da nossa sociedade, né? Então, veja bem, é um paradigma já que as mulheres estão trabalhando também, mas isso aí é muito forte ainda na cabeça do homem, né? Mesmo assim, ele ainda se acha, se uma questão de identificar. Com isso, ele é invulnerável, o homem não tem doença, eu não estou sentindo nada, para que eu preciso ir ao médico? Eu não estou sentindo nada, né? O homem usa muito essa frase, né? Ou então, se eu for, com certeza vai achar a doença, para que eu vou lá para encontrar, né? Então, cuidar sempre foi uma tarefa muito feminina, então também tem a ver com essa perspectiva de que a mulher quem vai descobrir as doenças e que vai cuidar, né? E a gente fala muito sobre unidades específicas para homem. Diz que homem não gosta de ir na unidade de saúde porque tem muita mulher e pouco homem. Então, uma estratégia que se fala é a gente criar unidades específicas para o homem, onde tivesse mais homem lá do que mulher e o homem se sentisse mais à vontade para ir também. E me chamou a atenção quando a senhora falou dessas unidades específicas. Eu tive conhecimento que lá na Unicisal tem um projeto da saúde do homem. Sim. O projeto da saúde do homem, ele está no Ministério da Saúde, né? Desde que a gente começou a fazer o Novembro Azul, existe a saúde do homem dentro do posto de saúde. Na época que eu trabalhei no PSF, a gente fazia palestras específicas para homem e tal. Só que quando você olha a sala de espera, você tem 2, 3 homens e 50 mulheres. Então, quando você faz uma palestra para homem ali, você só está conseguindo atingir 2 ou 3 que estão lá dentro da unidade de saúde, né? Eu tinha um problema grande dentro da unidade, porque eu conseguia trazer alguns homens para dentro da unidade, eles passaram a frequentar os projetos, os programas, as reuniões, e de repente alguém tratar mal aquele homem, aí ele diz, nunca mais eu venho, boto um pé aqui nessa unidade mais. Então a gente tem que ter todo um cuidado para trazer o homem, para manter ele dentro da unidade, se tratando, fazendo os exames de rastreamento, né? Nós já estamos quase no finalzinho do nosso programa, faltam 2 minutinhos, mas dá tempo ainda a senhora me responder. Pandemia e os exames, tanto o homem como a mulher. A orientação que a gente tem recebido é a seguinte, na fase da pandemia mais séria, né, a gente orientar as pessoas a desmarcarem seus exames e deixar para fazer os exames mais na frente. Na fase que a gente está atualmente, aqueles que são pacientes de risco, precisam tomar mais cuidado, precisam ficar mais em casa, mas quem já estiver conseguindo marcar seus exames, fazer isso com todos os cuidados que a gente está fazendo, usando a máscara, utilizando o álcool, mas indo fazer os exames. Isso vai depender um pouco de como o idoso está, né? Quais são as doenças que ele já tem, as comorbidades e tal, se vai valer a pena se arriscar nesse momento para ir lá fazer o exame ou não. Vai depender de cada pessoa. Eu tenho, a minha mãe, por exemplo, ela faz quimioterapia oral e ela está em casa desde março. Ela não saiu de casa nenhuma vez. Estamos terminando nosso programa.
qual a mensagem de conhecimento que a senhora não disse que não pode faltar no nosso programa Saber Viver? É que a gente precisa planejar a nossa vida, né, a partir dos 60 anos. Eu me aposento e tal, não vou sentar na cadeira de balanço e ficar lendo jornal. O que eu vou fazer dos 60 aos 70, aos 80, aos 90? Eu preciso planejar a minha vida e preciso entender que continuo vivo, preciso participar da sociedade, preciso cuidar da minha saúde, preciso ter lazer, participar de grupos, viver uma nova etapa da vida. Né? Muito obrigado, professora, e ao meu telespectador também. Nos aguarde para o próximo programa.